Pedro Venceslau já vem para a tela aqui. Ele conversou com Wilson Pedroso, estrategista do Instituto Real Time Big Data, instituto que divulgou números sobre a disputa pelo governo de São Paulo. Pedro, o que o Pedroso te contou? Como é que ele vê a possibilidade de ter segundo turno no maior colégio eleitoral do país ou de não ter, tudo se definir no dia 4 de outubro? Olha, a Real Time Big Data divulgou hoje uma pesquisa sobre o cenário para governador em São Paulo e sobre a disputa presidencial aqui no estado. E o resultado final dos números mostra que é bem possível que a eleição seja resolvida no primeiro turno aqui no estado de São Paulo, especialmente se apenas 2 candidatos entrarem na disputa eleitoral. Eu conversei com o Wilson Pedroso, que é sócio e analista também estratégico da Real Time Big Data. Ele disse basicamente isso, que a presença de Kim Kataguiri, do Missão, e de Paulo Serra, do PSDB, como pré-candidatos ou como candidatos a governador, ela pode garantir um segundo turno aqui no estado de São Paulo. O Kim Kataguiri tem aparecido nas pesquisas ali com números que vão entre 8% e 11% das intenções de voto. Na pesquisa agora mais recente, a grande novidade dessa pesquisa da Atlas foi que na capital, Fernando Haddad aparece na frente de Tarcísio Gomes de Freitas, com 39% das intenções de voto contra 38% de Tarcísio. Uma diferença de apenas 1 ponto dentro da margem de erro, mas é significativa porque nas últimas eleições a esquerda venceu na capital, venceu na região metropolitana, mas perdeu a eleição porque o resultado no interior foi muito mais favorável, muito amplamente favorável ao candidato de direita. Aqui na capital, Kim Kataguiri aparece com 11% das intenções de voto, Paulo Serra com 8% das intenções de voto. Na região metropolitana temos um empate entre Haddad e Tarcísio, com 39% cada um, e 9% para Kim Kataguiri e 9% para Paulo Serra. O Wilson Pedroso, inclusive, fez uma avaliação, uma leitura política, de que seria necessário que o Tarcísio desse mais atenção, politicamente falando, para esses 2 nomes, porque eles estão correndo ali por fora, não há uma articulação em torno de trazê-los para o palanque de Tarcísio. No caso do Missão, não é mesmo esse o plano, o Missão está tentando superar a cláusula de barreira, mas pode ser que tenha uma candidatura, entre nessa disputa sem uma candidatura para governador. A expectativa é que o Kim Kataguiri, a expectativa no meio político, acabe não consolidando sua candidatura a governador, porque ele precisa dos votos dele para deputado federal para garantir que a Missão supere a cláusula de barreira. No caso do Paulo Serra, ainda é uma incógnita. O ex-prefeito de Santo André vem tentando negociar com outros partidos, está conversando com Solidariedade, com Cidadania, com o Democracia Cristã, e se ele conseguir ampliar esse arco de alianças, ele sim vai para essa disputa eleitoral para o governo de São Paulo. Caso contrário, vai disputar mesmo uma vaga de deputado federal, é o mais provável. Aí resta saber se o PSDB vai ou não para essa aliança com o Tarcísio Gomes de Freitas. Mas, nesse momento, então, a leitura basicamente é que uma eleição, se não acabar no primeiro turno, mas com 2 candidaturas apenas, isso também favoreceria Tarcísio. Por quê? Porque ele não precisaria participar dos debates. Com apenas 2 candidaturas, se um dos pré-candidatos ou um dos candidatos decide não ir ao debate, isso acaba virando uma sabatina, e o que favoreceria o governador. O candidato do PT gostaria, claro, de debater com o seu adversário. E, para concluir, é muito importante para o presidente Lula, para o projeto presidencial, que a eleição em São Paulo vá para o segundo turno. Porque se isso não acontecer no segundo turno, da eleição presidencial com o governador reeleito, ele estaria livre para fazer campanha para Flávio Bolsonaro e para articular uma grande frente de prefeitos que não estão engajados na campanha de Flávio nesse primeiro turno. Então, todo o esforço, no caso da campanha de Haddad, é para que a eleição vá para o segundo turno e, é claro, o Haddad e os interlocutores do PT também gostariam muito que essas 2 candidaturas se consolidassem e fossem para a disputa nessa eleição aqui em São Paulo. Muito bem, a gente está falando aqui do cenário, né, Pedro, do estado de São Paulo, e também só para quem às vezes a pessoa só pegou ali lendo a tarja, esse Serra não é o José Serra, hein? Aquele político das antigas que foi governador, disputou a presidência. A gente está falando de Paulo Serra, que é
pré-candidato, então, ao governo de São Paulo. E no Rio de Janeiro, hein, Pedro, o ex-prefeito Eduardo Paes, ele deve disputar o governo do estado e aí ele lançou o deputado federal Pedro Paulo, do PSD, ao Senado. Quem é que vai compor essa chapa com ele, dividir palanque ali com Pedro Paulo no Rio? Pois é, lá no Rio de Janeiro, enquanto o PL ainda patina, não há uma definição de quem vai ser o candidato a senador ainda. Cláudio Castro, depois de todas as polêmicas envolvendo o ex-governador, tirou a candidatura dele. Douglas Ruas segue lá como pré-candidato a governador, mais longe da máquina. Enquanto isso, o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, vai conseguindo consolidar o seu palanque com uma certa tranquilidade. A companheira de chapa de Pedro Paulo será a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, já foi governadora. Então ela vai contemplar o Partido dos Trabalhadores. Havia então uma indefinição sobre a segunda vaga para o Senado. E aí então Eduardo Paes optou por esse aliado de longa data, que é um parceiro político dele, foi cotado inclusive para ser o candidato a vice-prefeito quando Eduardo Paes foi reeleito em 2024. Se isso tivesse acontecido, ele seria hoje o prefeito da capital, o que acabou não acontecendo. O Pedro Paulo assumiu a presidência do PSD no Rio de Janeiro e é, portanto, também o principal coordenador da campanha de Eduardo Paes, o principal articulador político dele. É um político experiente, já está no seu 5º mandato como deputado federal, foi o responsável por coordenar e articular a reforma administrativa na Câmara dos Deputados e agora vai para essa disputa. Uma solução caseira ali, porque há uma confiança muito grande do time do Eduardo Paes nesse momento, por conta dessa indefinição no campo da oposição. A expectativa no entorno do ex-prefeito é que o governador interino siga no mandato, pelo menos até a eleição, em vez de ser substituído por um governador para esse mandato tampão.